Oi, pessoal! Vamos dar continuidade agora à nossa aula sobre memória virtual, certo? Na aula anterior, vimos como é que ela funciona e entramos um pouquinho mais em detalhes sobre uma das estratégias de alocação da memória, que foi a paginação. Agora, a questão é, se essa minha memória ela não tiver espaço suficiente para alocar o processo que eu preciso, o que é que eu tenho que fazer, certo? Então, qual é a página que vai ser removida? Ou seja, qual é a página que vai ser a vítima da vez? Então, os algoritmos de substituição de páginas são algoritmos que vão definir qual vai ser a estratégia utilizada para escolher a página que será removida da memória para poder o processo que solicitou a alocação da memória seja alocado. Tá? Temos vários algoritmos, várias possibilidades de estratégia de definição, mas todas elas partem do pressuposto de quero tentar remover a página a página ou as páginas que eu não vou utilizar agora, certo? Então, tentar tirar da memória apenas aquilo que tem uma chance alta de não ser utilizado no breve tempo, ok? Por quê? Porque se eu tirar alguma que já está sendo acessada direto, eu vou gerar simplesmente mais taxas de falta e isso vai diminuir o desempenho da, da minha aplicação, ok? Então, eu preciso saber qual é a página que tem a maior chance de não ser usada, ok? Então, para isso, temos vários algoritmos, um deles é o ótimo. A ideia do ótimo seria retirar a página que tem menos chance de ser referenciada, tá? Esse seria o céu da substituição, ok? Então, ele é ótimo, mas ele não é realizável. Não é realizável porque eu teria que armazenar várias informações, eu teria que ter métodos de predição que não tem como realmente implementar, ok? Então, assim, ele existe esse algoritmo, mas ele é totalmente impraticável. Um outro algoritmo muito utilizado é o NRU, que é o Not Recently Used, que ele vai pegar a página que não foi recentemente utilizada, tá? Então, que já faz um tempinho que não teve o uso daquela página. E como é que ele faz isso? Ele trabalha com 2 bits para poder identificar uma classe, tá? Então, ele utiliza 2 bits, um que é para ser referenciado, a informação sobre a página de referenciado, que é o R, e um bit sobre a página para saber se a página foi modificada, que é o bit M. Tá? A classe 0, que é quando os dois estão 0, significa que essa página não foi referenciada e não foi modificada há pouco tempo. Tá? Então, isso significa que essa página é a que teria maior chance de não ser referenciada também no futuro próximo. Então, ela que seria substituída. Se não houver nenhuma página com a classe 0, eu removeria a com a classe 1, que é aquela que foi modificada, mas não foi referenciada. O que é que significa isso? Ela não foi referenciada há pouco tempo, mas ela chegou a ser modificada. É uma daquelas que ela precisa voltar para a memória para atualizar e manter a coerência, tá? Entre os níveis de memória. A classe 2 seria uma outra alternativa se eu não tiver nenhuma página da classe 0 nem da classe 1, que é aquela que foi referenciada, mas não foi modificada. E por fim, a classe 3, que seria a página que eu não quero remover, que é uma página que foi referenciada há pouco tempo, foi modificada, então significa que a possibilidade dela continuar em uso é muito alta. Aí, como é que ele vai conseguir fazer isso? Então, a cada tick do clock, a atualização do clock, a cada instruções ou parte de instruções executadas, ele vai atualizando a classe das páginas. Como é que ele vai atualizar? Se ela não foi referenciada, o bit do R vai para 0 ou permanece em 0. Se ela foi modificada, ele vai colocar 1 se existiu. Então, toda vez que eu tiver uma página que ela não foi referenciada na última interrupção do relógio, significa que ela já passou da classe 3 para a classe 1. Tá? Então, ela entraria na fila das possíveis remoções. Então, esse algoritmo ele é bem fácil de entender, tá? De implementar também, é relativamente tranquilo, e fornece um bom desempenho. Por isso que é um dos mais utilizados. Okay? Além desse, temos a FIFO, que é um algoritmo extremamente simples, que ele diz que eu vou criar uma lista encadeada das páginas que foram sendo alocadas na memória. Então, a página que foi há mais tempo alocada na memória vai ser removida. Tá? Que é first in, first out. A primeira a entrar vai ser a primeira a sair também. O que não é tão interessante, tá? Só porque ela foi alocada há mais tempo dentro da minha memória, não quer dizer que ela não está sendo utilizada,
certo? Então, assim, esse é um algoritmo bem fácil de implementação. Ele é bem simples, mas ele não é um algoritmo realmente eficiente. Exatamente pelo fato de que eu posso ter aquela página lá e ela simplesmente está mais tempo, mas ela está sendo frequentemente utilizada. O próximo é o da segunda chance. O da segunda chance seria tipo um da FIFA melhorado. Como é que seria esse do FIFA melhorado, tá? Ele vai continuar criando a fila encadeada de processos que foram de acordo com o momento que ele entrou na memória, que ele foi alocado na memória, criando essa fila como a FIFO define. Só que quando eu vou pegar a página que foi há mais tempo, que está no caso no início dessa minha fila, para ser removida, eu vou checar o bit R. Se o bit R dela, que é o de referenciado, for 0, ela realmente vai sair. Então aqui está mais tempo lá na memória, vai ser a página que vai ser substituída, vai ser removida. Mas se esse bit tiver em 1, ele vai para o final da fila, reorganizando, e vai ser colocado o bit 0 no referenciado para ela. E vou checar o próximo. Então, até eu chegar em alguma fila dos mais antigos, que tenha o bit de referenciado como 0, aí ele vai realmente alocar nessa página. Okay? Uma próxima é o LRU, outro também dos mais utilizados junto com o NRU, tá? Que é o Least Recently Used, que é o que foi mais recentemente utilizado. Ele assume que essas páginas recentemente utilizadas, elas serão utilizadas novamente, que realmente é o que acontece, tá? Então ele retira da memória apenas a página que está mais tempo sem ser usada. Como é que ele faz isso? Ele cria uma lista encadeada de páginas, informando há quanto tempo ela foi referenciada. Então, assim, eu mantenho para cada página a informação do tempo de qual foi a sua última referência, certo? Então, com isso, eu posso checar todas as páginas, identificando qual delas foi referenciada há mais tempo. Ok? Então, se ela foi referenciada há mais tempo, vai ser a que vai estar no meu início de fila, no sentido de a que vai ser a maior chance de ser removida, aquela que vai ser escolhida como removida. O problema é que eu tenho um custo um pouco alto para manter essa lista encadeada e armazenamento também desse ponto do relógio que cada um deles foi referenciado pela última vez. Uma outra interessante é o do relógio. O algoritmo do relógio, ele coloca todos os meus processos numa forma que estão na memória em forma circular e eu aponto para o processo que foi o último a ser utilizado, certo? Então, quando eu vou procurar, esse algoritmo ele vai procurar sentido do relógio, certo? E ver qual daqueles vai ter o bit de referenciado igual a 0. Se ele tiver encontrar uma delas com bit de referenciado igual a 0, vamos dizer que esse processo C aí seria igual a 0, ele vai trocar esta página e deslocar o ponteiro para a próxima, para a página D. Se esse C tiver com bit de referenciado como 1, ele troca para 0, certo? E vai para o próximo. Vê se o D tem R igual a 1 ou 0. Vamos dizer que o D tem de novo o valor 1. Ele coloca para 0 e vai para o E, tá? Então, no E, se tiver o R igual a 0, vai ser a página que vai ser realocada, tá? Então, ele mantém uma noção de última referência também. É uma implementação simplificada do LRU, certo? Mas, assim, lógico que não tão potente na sua execução, mas uma interessante. E o NFU, que é o Not Frequently Used. A ideia desse é tentar identificar qual é a página que não está sendo usada frequentemente, tá? Não é com uma relação, por exemplo, o LRU, que ele identifica qual a página que foi utilizada há mais tempo. Nesse daqui, ele está querendo identificar quais as páginas que não estão sendo reutilizadas, certo? Então, que estão há mais tempo na minha memória sem ter tido modificações. Aí, para isso, ele vai criar um contador iniciando do 0, e toda vez que tiver uma execução dele, ou seja, uma utilização, uma referência a essa página, o contador ele vai ser incrementado. Então, quando houver necessidade de fazer alguma modificação, de substituir uma página, aquela página que tiver o contador com o número mais baixo vai ser alterada, vai ser substituída. O problema é que esse algoritmo ele não se esquece de nada, ou seja, eu tenho que armazenar, esse meu número pode ser absurdo de alto, que é exatamente quanto foi utilizada aquela página ou não.
Então, existem essas formas e além desses algoritmos, vão existir vários outros, certo? Não vou entrar em detalhes em todos eles, mas esses daqui já acho que são bem interessantes e eles já mostram a ideia principal, que é tentar encontrar aquela página que provavelmente não será utilizada em um curto prazo de tempo, ok? Para se substituir exatamente ela e não tirar uma página que eu estou utilizando, certo? E como é que o desempenho pode ser melhorado dentro dessa memória virtual, tá? Então, você conseguir identificar uma variação sobre como ela vai estar ligada à minha memória principal ou à minha cache, isso vai me dizer qual é a qualidade dessa minha conversão e do envio dessas informações, certo? Então, quando eu tenho uma memória principal maior ou uma cache maior, significa que eu vou ter uma memória local, real, maior para ser armazenada, eu vou ter uma quantidade de misses menores, ou seja, eu vou ter menos faltas, porque a probabilidade dos dados, das instruções estarem na memória vai ser mais alta, porém eu tenho um maior tempo de acesso. Então, eu tenho tanto uma conversão que vai demorar um pouco mais, como o tempo de acesso a essa memória também, certo? Com relação ao tamanho da página, com páginas grandes, eu tenho o problema de ter uma fragmentação interna, mas eu teria um menor tempo de acesso, porque eu já saberia qual é a página, eu vou ter menos páginas para acessar, certo? E vou ter também menos miss, porque eu tenho uma grande quantidade de dados que está sendo repassada. Diferente do quando eu trabalho com páginas ou linhas menores. Quando eles estão pequenos, significa que eu posso ter uma fragmentação externa grande, diminui, no caso, a quantidade de dados que eu estou repassando para a memória, o que significa que eu posso ter uma taxa de faltas bem maior, certo? E eu perco desempenho nesse sentido, porque por causa das penalidades de não encontrar informação. Com relação à associatividade das memórias, no caso com a cache, eu teria menos conflito de misses, porque eu tenho uma procura em paralelo, que é essa utilização, por exemplo, do TLB como tabela de página, mas um maior tempo de acesso a essa memória, ou pelo menos um custo mais alto para acesso. O acesso paralelo seria muito mais rápido, mas o custo também aumentaria. A política de substituição mais sofisticada vai me garantir uma taxa de falhas mais baixa, porque eu vou tirar exatamente as páginas que eu não tenho, que eu tenho uma chance muito baixa de ser realmente utilizada, tá? Mas a desvantagem seria um maior tempo de decisão, que é, como eu comentei, o LRU seria um interessante, mas ele precisa de muita informação, como não frequentemente utilizado, também precisa de bastante informação, e eu teria um tempo gasto para a escolha da substituição que não valeria a pena. Tá? E a política de escrita, como o write-through, que seria quando eu altero a informação, modifico e ela vai ser já atualizada nas demais, vai ser escrita. Tá? Então, com esse daqui eu não tenho a penalidade write-back, que eu teria mais páginas que não estão atualizadas. É mais fácil de implementar, mas ele precisa de uma banda de memória muito maior, porque eu vou ter um desperdício de uso dela considerável. Tá? E aqui vocês podem ver qual é a política de substituição mais interessante com relação ao desempenho. Considere essa última linha tracejada como o ideal. O ideal seria que quanto mais páginas forem alocadas, diminuísse minha taxa de faltas, certo? Que é o que está acontecendo aí, seria o ideal. O Less Recently Used, certo? Ele está nessa linha vermelha daqui, ok? Para sua implementação. A implementação acima seriam as mais fáceis dela, uma aproximação do LRU, ok? E acima delas tracejado também a FIFO. Já dá para perceber que seria a pior opção dentro dessas. Okay? Mas a gente finaliza os tópicos sobre memória. Se vocês tiverem ainda dúvidas, me procurem através do AVA, me procurem através das aulas síncronas ou através do e-mail, tá? Espero que vocês tenham ido bem. Até mais. Tchau, tchau.